Olá a todos, meu nome é Maurício Peçanha, eu sou o tarefeiro da UMEN, União Mocidade Espírita de Niterói, e nós agradecemos a oportunidade de falar para os ouvintes e participantes do Grupo Espírita Ivone Pereira. Hoje, nesse formato digital, que atualmente é o nosso normal, né? Devido às dificuldades de pandemia, mas que também é um grande aprendizado, um grande momento de transformação nossa e de todos ao nosso redor, no nosso mundo, né? E é um grande momento da gente aproveitar e refletir, né, sobre várias questões e vários aspectos de nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Sempre que somos abalados por questões que nos tiram do eixo, né, que nos desestabilizam, nós devemos sempre ter em mente que é um momento também de mudança, de reflexão, de rever as nossas disciplinas, de rever os nossos conceitos, não é? Tanto conceitos físicos do plano carnal, mas principalmente os nossos conceitos, a nossa visão das questões morais, né? E dentro dessa perspectiva, desse contexto em que vivemos, nós vamos conversar um pouco, né, sobre uma expressão que vemos no Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 25, item 2, buscai e achareis. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Kardec é muito lúcido em suas colocações. E é muito interessante isso. É uma expressão tão pequena, mas tão significativa. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Se nós trouxermos isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, se vemos uma pessoa que está em dificuldade, mas se percebemos que ela não faz por onde melhorar, nós a ajudaríamos? Nós gastaríamos o nosso esforço, o nosso tempo, para com que ela fosse ajudada? Nós até no primeiro impulso de caridade, de amor ao próximo, nós vamos até ela e oferecemos ajuda. Mas a partir do momento que vemos que ela começa a esmaecer e começa a não apresentar reações ao estímulo da ajuda, e ela não procura também se melhorar, nós percebemos que a nossa vontade de ajudá-la diminui. Contudo, o grande esforço de mudança tem que ser da própria pessoa. A nossa grande mudança começa, em primeiro lugar, em nós mesmos. A espiritualidade maior, ela está sempre presente para nos ajudar, mas ela espera uma única coisa, que nós demos o primeiro passo. Nós precisamos constantemente dar o primeiro passo. Mas como assim? Nós, na situação que vivemos, seja ela qual for, de dramas familiares, de dificuldades financeiras, de dificuldades de estudo, dificuldades com filhos, como que nós vamos nos ajudar se nós vemos que precisamos de ajuda? Então, como nós vamos dar o primeiro passo? Como nós vamos nos ajudar? O que seria nos ajudar? Como a gente se ajuda? É
extremamente importante perceber que precisamos estar em constante reforma íntima, em constante mudança moral. E nesse ponto de vista, nós precisamos enxergar e compreender o que precisamos fazer para nos melhorar. Então, quando Kardec, no Evangelho, nos apresenta o ajuda-te, nada mais ele quer dizer que devemos prestar atenção em que devemos mudar. Nosso primeiro ponto é aceitar que temos dificuldades e que essas dificuldades precisam ser analisadas e melhoradas nesse exato instante, nesse exato momento. Não amanhã, não depois, não daqui a meia hora, mas sim agora, nessa encarnação, neste mês, neste dia, neste horário. E a todo momento precisamos enxergar o que precisamos melhorar. Mas como que a gente consegue fazer isso? Precisamos ter uma constante autoanálise. E é muito interessante Santo Agostinho nos apresentando no Livro dos Espíritos, questão 919, no item Conhecimento de si mesmo. Kardec faz a seguinte questão: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, observe-se, saiba e assuma quem você é. Assumir quem você é enxergar não somente os pontos ruins, mas enxergar também os pontos fortes. Aquilo que nós temos de melhor, aquilo que escolhemos vir nesta encarnação para melhorar e multiplicar benesse para os próximos. Nós precisamos nos conhecer constantemente e nos conhecer mais do que conhecer ao próximo. Ao próximo, cabe a ele próprio se conhecer. Nosso dever com o próximo é amá-lo, respeitá-lo e ajudá-lo dentro das suas próprias limitações. Nosso dever conosco é nos conhecer, saber quem somos, quais as falhas, quais as qualidades e buscar a melhora constante. E no Livro dos Espíritos, na mesma questão, Kardec continua perguntando no item A: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí essa resposta é complementada, né, com um texto muito bonito e bem recomendado para todos nós lermos várias vezes, que Santo Agostinho nos deixa. E aqui a gente vai mostrar só um pedaço do que ele diz. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Interessante o método de Santo Agostinho. A forma que ele se enxergava e estava buscando a sua reforma era bem clara, bem nítida. Ele, todas as noites, antes de dormir, passava pelas principais ações do dia. Hoje em dia temos muitas ações. Nós trabalhamos horas do dia, nós olhamos coisas na internet,
assuntos variados, notícias. Nós conversamos com pessoas via mídias sociais, via contato pessoal. Nós olhamos divertimentos pela internet. Nós estudamos. Nós falamos com os pais, falamos com os cônjuges. Dentro dessas ações, que são muitas em um dia só, quais delas foram produtivas? Quais delas eu acertei? Quais delas eu fiz o meu melhor? Quais delas eu ajudei ao meu próximo? E quais delas eu vacilei e fracassei? Quantos momentos eu fiquei vendo divertimentos, fiquei analisando a vida das outras pessoas nas mídias sociais, fiquei me desinstruindo, tratei mal a quem me chamava, a quem pedia minha solicitação, não dei atenção devida para aquele que precisava. E depois de analisar isso, entendam que não é uma análise para se depreciar, mas sim uma análise de entendimento das ações. Quais pontos eu preciso melhorar? Em determinado momento, quando uma pessoa falou comigo, eu fui ignorante, eu fui grosseiro, eu devo ser mais calmo, mais tolerante? Ou numa outra situação, precisavam da minha atenção e eu fiquei dando atenção às minhas preferências. Então, de uma próxima vez, eu deixarei mais as minhas preferências e darei atenção ao próximo. Eu estou muito acelerado, estou vendo coisas que me aceleram o pensamento, me aceleram de forma tal que eu fico muito ansioso. Então, numa próxima oportunidade, eu deixarei de ver coisas que me deixam ansioso para me deixar mais tranquilo. Isso é uma análise saudável. E era esse tipo de análise que Santo Agostinho fazia em suas reflexões noturnas, não é? Em suas reflexões nos momentos diários, não necessariamente à noite, mas seja lá qual horário era mais pertinente, devemos sempre estar prestando a maior atenção em nossas ações. Será que eu estou sendo solícito? Será que eu estou sendo uma pessoa educada? Será que eu não estou sendo impertinente no espaço do próximo? Será que eu não posso melhorar a minha forma de falar, deixá-la mais clara, deixá-la mais tranquila, para que os outros, quando me ouçam, sintam serenidade, sintam paz? E dentro de todo esse mecanismo, dentro de toda esse envolvimento, os espíritos vão começar a agir. Os bons espíritos que estão destinados a nos ajudar constantemente, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, fora os outros amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, eles vão poder agir e atuar com mais sagacidade, com mais eficácia. Porque a partir do momento que a gente começa a perceber o que precisamos melhorar e como devemos agir, eles vão lá e colocam as melhores situações para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento espiritual e moral e, consequentemente, o nosso desenvolvimento físico. Hoje vivemos muito num turbilhão de informações e num turbilhão de desejos. E sempre desejamos mais, mas nunca com a melhor qualidade. Sempre estamos querendo tudo, mas não nos ajudamos a enxergar o que realmente precisamos. É o lançamento de um smartphone, é uma mídia social nova, é um passeio diferenciado, é um carro do ano, é um imóvel luxuoso e várias outras questões que mexem com nossos desejos, desestabilizam os nossos
pensamentos mais favoráveis e que nos tiram do foco. E aí os espíritos começam a não conseguir atuar da melhor forma possível, porque nós não deixamos, nós focamos em coisas que não precisamos naquele momento ou em qualquer outro momento de nossa encarnação. Precisamos nos ajudar a ter foco. Primeiro ponto de partida é: eu preciso melhorar o meu foco. Eu preciso enxergar o que eu, de fato, necessito para sobreviver. E nós só conseguimos enxergar as nossas reais necessidades se nós nos enxergarmos, se nós tirarmos a trave que está no nosso olho e esquecermos o cisco que está no olho do irmão. Precisamos, de fato, saber nos enxergar e nos enxergar com honestidade. Quando começamos a mudar o nosso pensamento em relação, ou melhor, a favor disso, a favor desse modo, os benfeitores espirituais nos ajudam no mesmo momento. Nós começamos a desacelerar o nosso pensamento e sentir uma maior paz interior. No primeiro momento, enxergar as nossas dificuldades, enxergar onde a gente precisa melhorar, enxergar a quem precisamos pedir perdão, a quem precisamos nos remendar e nos corrigir, dói. Ninguém disse que não vai doer e ninguém disse que vai ser impossível. Realmente é uma questão lenta e progressiva. É uma questão que precisamos tratar e reorganizar e nos reeducar. Precisamos olhar para as nossas dificuldades, para os nossos tropeços, para os nossos maiores pedras que temos em nosso caminho e perceber que podemos melhorar e evoluir muito. Quando olhamos para o próximo e vemos, poxa, eu errei com ele consideravelmente. Eu não precisava ter agido daquela forma, eu não precisava ter falado daquela forma, eu deveria ter dado maior atenção naquele momento. E nos dirigimos a ele e pedimos desculpas, perdão. Não devemos ter medo do que ele vai pensar ou como ele vai agir. As ações do próximo pertencem a ele. Se ele, de repente, não nos perdoar, não nos desculpar naquele momento, nós precisamos entender que é um direito que assiste a ele, que é um momento de pensamento que ele está, mas que nós estamos agindo da melhor forma que deveríamos agir naquele momento. E aí sim, os benfeitores que viram o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa disciplina com as boas ações, começa a tocar no coração do outro, e aí a gente vai reorganizando a nossa vida, as nossas questões, as nossas dificuldades, né? Mas quando a gente fala em conhecer a si mesmo, a gente pensa muito nos nossos defeitos, né? Nas nossas falhas, nas nossas faltas. Mas nós também devemos observar as nossas virtudes. E principalmente, após observá-las, fortalecer a elas. Sim, devemos fortalecer as nossas virtudes. Se eu sou paciente, o que eu posso fazer para melhorar a minha paciência? Se eu sou uma pessoa caridosa, o que eu devo fazer para melhorar a qualidade da minha caridade? Se eu tenho fé, as pessoas dizem que eu tenho fé, e eu acredito na atuação dos bons espíritos, como eu posso melhorar a qualidade da minha fé? Porque, na verdade, o que vai fazer com que nós nos melhoremos, nossa melhora seja contínua, é as boas ações serem mais contínuas.
E elas só serão mais contínuas com o desenvolvimento e a melhora da qualidade de nossas virtudes. Melhor ainda, qual virtude eu ainda não tenho? Se eu sou uma pessoa impaciente, intolerante, está na hora de eu melhorar a minha paciência e minha tolerância. Se eu sou muito agitado, ansioso, está na hora de eu diminuir meu ritmo e ser uma pessoa mais equilibrada. E assim, desenvolvendo as nossas virtudes de uma forma mais qualitativa, de uma forma mais ponderada, vai fazer com que nós abafemos as nossas dificuldades, que nós abafemos e que vamos dar extinção os nossos defeitos ainda, que ainda não conseguimos mudar até essa encarnação presente. Precisamos olhar com maior carinho, dentro das nossas dificuldades, as nossas virtudes, porque elas vão nos ajudar a crescer cada vez mais. Percebem que em todo momento do texto, não são os benfeitores que estão nos dando, nos cedendo, nos doando o que precisamos. Tudo está dentro de nós. Nós precisamos enxergar as nossas dificuldades, trabalhar as nossas dificuldades, melhorar as nossas virtudes, e aí todo o mundo espiritual, todos os benfeitores espirituais vão estar ao nosso lado para nos fazermos acertar cada vez mais. São sempre os benfeitores não podem fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Com o nosso filho, nós não podemos andar por eles. Nós temos que ensiná-los a andar. Nós pegamos pela mão, ajudamos a ele a levantar, ajudamos a ele a dar os primeiros passos, mas no final das contas, são eles que andam sozinhos. São eles que dão o passo, o impulso do primeiro andar, do primeiro engatinhar, do primeiro falar. São eles que sentem a necessidade de se expressar de maneira diferente e dentro disso nós os ajudamos a expressar melhor. Quando o nosso filho começa as primeiras palavras, os primeiros balbuciares, as primeiras formações de frase, eles sempre erram. E nós fazemos o quê? Os corrigimos, os ajudamos. Olha, essa frase não fala assim. Peça desculpas, agradeça, peça com gentileza. E aí vamos mostrando para eles como eles têm que se conduzir, mas dentro sempre do primeiro passo deles, do primeiro impulso deles. Quando eles desejam alguma coisa, a primeira coisa que a gente, quando desejar algo, tem que pedir, por favor, você pode me dar isso? Você pode me ceder aquilo? E quando o nosso filho tem o desejo de pedir algo, e ele não pede por favor, nós mostramos para ele como ele deve proceder. Meu filho, não é assim. Peça, por favor. Mas o impulso primeiro de pedir veio dele. Não vem de nós. E assim os bons espíritos nos ajudam sempre. O primeiro passo, o primeiro momento, é sempre nosso. E aí o demais nos será fornecido dentro das nossas necessidades da encarnação e dentro das nossas possibilidades. Não adianta também querermos dar passos largos e não termos capacidade de sustentá-los. Mas é extremamente importante nós começarmos, de alguma forma, a nossa reforma, a nossa melhora, para que eles tenham material suficiente para nos ajudar. E assim, meus amigos, nós agradecemos esse momento de conversa, esse momento de aprendizado,
esse momento de estudo, esse momento de amor e bênção que os bons espíritos nos proporcionam. E aproveitamos e pedimos que eles tenham paciência conosco, com as nossas dificuldades, que eles sempre continuem nos ajudando, nos instruindo, nos guiando, nos mostrando sempre os melhores momentos e as melhores oportunidades de crescimento. Nos despedimos desse vídeo e agradecemos pela paciência, pelo amor e o carinho de todos. Que assim seja, graças a Deus.